Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, um dia bem lateral. Se a gente pegar o pregão da sexta-feira, já foi um pregão lateral, um candle de indefinição. E o pregão de hoje é ainda mais lateral, porque não consegue nem superar a máxima e a mínima, ou perder aqui a mínima do pregão anterior. Um candle menor, uma volatilidade menor e uma indefinição pelo gráfico de 60 minutos. Enquanto não tiver nenhuma sinalização aqui apontando para baixo, algo mais forte para baixo, segue ainda com a chance de poder caminhar para cima dos 58 mil pontos após essa parada aqui, esse movimento forte do G60 e essa possibilidade de ter aqui uma correção, uma formação aí de um triângulo simétrico, ou juntando aqui com esse movimento forte para cima, poderíamos chamar aí de uma flâmula. Mas de qualquer forma ficaria um pouco mais para um triângulo simétrico pelo tempo que já está aqui no gráfico 60 minutos, e aí teria que romper aqui para cima esse topo para trazer uma perspectiva maior justamente de poder buscar a resistência lá dos 58.500 a 58.600 pontos. No mini índice eu cheguei a recomendar uma operação que não foi executada. Dia de hoje, como eu já disse, no gráfico do Ibovespa, ficou bem lateral. Se a gente olhar para o gráfico diário, a gente vê aqui dois pregões de forma lateral, o gráfico ali no G60, se traçar aqui uma linha horizontal das 15 horas do pregão de sexta-feira, a gente pode ver um dia mais lateral, e a minha recomendação foi aqui, quando gerou esse candle forte para cima, no gráfico aí de 60 minutos, trouxe aí uma possibilidade de proporcionar aqui alguma sinalização de fundo e caminhar aqui para cima. Então, eu recomendei a entrada, se voltasse, depois que rompeu essa máxima, veio aqui para baixo, e se nesse candle ele conseguisse romper essa máxima novamente, bateu ali na trave, não conseguiu, esse seria o ponto de entrada. Depois que gera esse candle aqui, eu já comecei a ter uma perspectiva um pouco mais negativa, ou seja, a minha perspectiva em relação a se sustentar aí para cima, gerar uma movimentação para cima, começou a diminuir, trazendo a chance de ter lateralização, e por esse motivo eu não recomendei uma entrada mais abaixo. Na sequência temos aqui para falar da PetroR4. A Petro terminou o dia apresentando aqui uma alta de 2,23%, gerou ali um fundo no G60, fundo ascendente, e também depois, já na segunda hora de pregão em seguinte, ficou o pregão inteiro de forma lateral, apesar da alta do dia, mais proporcionada da primeira para a segunda hora de pregão na Petro. Segue dentro aí de uma movimentação um pouco mais para cima, a superação da máxima de hoje, 11,97, onde tem uma resistência de R$ 12, ainda segue apontando para o teste dos 12,17 até mesmo dos R$ 12,25, mas já começando a apresentar alguma sinalização de enfraquecimento desse movimento de subida ainda a favor da tendência após essa formação aqui de fundo. Então a Petro, qualquer alternativa de entrada ficaria um pouco mais para buscar uma operação bem curta, mesmo ali tentando pegar uma operação dentro do dia, mais para day trade, superação aqui da máxima do pregão de hoje, que ali no G60 seria rompimento de uma congestão, trabalhando com stop ou abaixo da mínima, um fundo aqui nessa região, abaixo da mínima do pregão, quase do pregão de hoje, é um pouco acima, na faixa aqui dos 11,83, abaixo desse patamar, tentando pegar um movimento de subida no G60. O stop mais curto seria abaixo da mínima do candle, que romperia essa máxima, esses R$ 11,97 a partir do próximo pregão. Na sequência temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5 terminou o dia aí de forma estável, enfim, o mercado de maneira geral hoje foi bem lateral, então difícil, é um pregão mais chato no sentido de você estar, no meu caso, acompanhar o pregão durante todo o dia e ter uma dificuldade grande de passar a recomendação, visto que faltando uma definição de tendência, principalmente falando do mini índice. Então, na Vale 5 a gente segue dentro de um ativo que está em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, mas já proporcionando uma certa sinalização ali de perda de força nesse movimento de subida. Para gerar ainda algum sinal de que tende a buscar os R$16, precisa romper a máxima aí do pregão de hoje, 15,89. Quando eu falo R$16 é mais para buscar essa região de topo aqui na faixa dos 16,13 a R$16,35, esse patamar aqui de resistência. Então o rompimento da máxima de hoje ainda traria uma chance de poder vir mais adiante aqui a Vale 5. Por outro lado, a perda da mínima do pregão de hoje, R$ 15,56, já é um primeiro sinal para ter um movimento de baixa, um movimento de correção desse último, um movimento de subida e contra o movimento de correção é contra a tendência atual, que é de alta aí no gráfico diário em cima da Vale. Para a ponta compradora,
eu fiquei acompanhando alguns ativos, mas nenhum deles chegaram a gerar a possibilidade de passar a entrada. Eu poderia até ter passado a entrada antes da abertura do pregão, mas optei por aguardar a abertura do pregão de alguns ativos e esses ativos não geraram a entrada. Eu continuo atento aqui em BB Seguridade, a ação vem fazendo aqui uma movimentação mais lateral. Se a gente olhar ali para o gráfico semanal, a semana passada foi um candle de definição, essa semana está tentando aqui proporcionar a sinalização de topo. Se abortar essa sinalização, vier ou tiver mais um pregão aqui, por exemplo, para baixo, mais um ou dois pregões para baixo, também seria interessante para buscar a compra de fundo ascendente. O fundo que eu falo ascendente é ainda acima desse aqui. A outra sinalização um pouco mais ousada seria um rompimento da máxima do pregão de hoje, tentando pegar uma reversão de uma sinalização de topo e que poderia trazer o papel aí para cima dos R$31. BRML3, quando eu mencionei que alguns ativos já na semana passada, na videoanálise semanal, alguns ativos estavam proporcionando a sinalização de perda de força na atual tendência, ou alguns já dando sinais de mudança de tendência de tendência de alta para uma tendência indefinida. A BRML3 vai fazendo algo nesse sentido, porque ela veio aqui indo pouco para cima dos topos anteriores e agora gera essa formação de topo mais forte no gráfico diário, queda de 2,73%, trazendo a chance de mudança da sua tendência, de entrar numa tendência indefinida se perder aí esses fundos aqui anteriores. Primeiro esse aqui na faixa dos 13,66 e principalmente na faixa dos R$13,46. Isso aumentaria a chance da gente ter aqui até a possibilidade de se trabalhar numa venda através de topo descendente no gráfico diário em cima de BRML3. E por último, CCRO3. CCRO3 também gerou uma sinalização ali forte de um pregão de hoje, de topo, de ponto de retorno de baixa, 4,39% de queda. Ativo segue dentro da tendência de baixa, mas traz uma sinalização para um movimento de correção dentro dessa tendência. E, no nosso caso, seria monitorar esse movimento de correção, que ainda assim pode trazer oportunidade de compra mais adiante através de um fundo ascendente em cima de CCRO3. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, muito obrigado e até o pregão desta terça-feira, dia 9.